José Mendes Cabeçada Júnior nasce 19 de agosto de 1883 em Lagoa de Montprolé, no concelho de Lolé. É o primeiro de 8 filhos de José Mendes Cabeçadas e de Maria da Graça Guerreiro, 5 rapazes e 3 raparigas. A família vive confortavelmente graças ao negócio de frutos secos e da cortiça. Os 2 filhos mais velhos, José e João, seguirão a carreira militar, enquanto os restantes tomarão conta do negócio familiar. José faz os estudos primários em Lolé e os liceais entre Faro, onde vive durante 2 anos com o tio Joaquim Mendes Cabeçadas, e Évora. Na viragem do século, a família muda-se para Lisboa ao adquirir uma fábrica de transformação de cortiça em Alhos Vedros. José frequenta a Escola Politécnica, que à época prepara os futuros oficiais do Exército e da Marinha. Em dezembro de 1902, entra na vida militar no Regimento de Cavalaria número 2, Lanceiros de El-Rei. No ano seguinte, com 20 anos, ingressa na Escola Naval, onde inicia uma carreira na Marinha, onde chegará a vice-almirante. Em maio de 1908, recebe a primeira comissão militar que o levará até Moçambique, onde permanece ano e meio e onde desenvolve a sua consciência política ao contactar com elementos pertencentes à maçonaria e à carbonária, esta a desenvolver ações armadas contra o regime. Já em Lisboa, o então segundo-tenente integra a guarnição do cruzador Adamastor, sendo quase certo de que seria um dos elementos da carbonária, estando ao corrente do plano para o 5 de outubro de 1910, aguardando ordens para agir. No início da madrugada do dia 4 de outubro, depois de receber a mensagem juntamente com 3 bandeiras verde-rubras para serem hasteadas após a vitória, o Adamastor, sob as ordens de Mendes Cabeçadas, fez os disparos que sinalizaram o início da Revolução e bombardeou o Palácio das Necessidades, para onde o rei se refugiara e de onde partirá para o exílio. Na manhã de 5 de outubro de 1910, é proclamada a República e anunciada a constituição do governo provisório. No final desse mês, o Adamastor ruma ao Brasil para participar nos festejos da proclamação da República Brasileira e Mendes Cabeçadas, entretanto promovido a capitão-tenente, chefia a missão diplomática. De regresso a Lisboa, no início de março de 1911, casa-se, a 23, com Maria das Dores Formosinho Vieira, com quem terá 4 filhas, Maria da Graça, Maria, Maria Dolores e Raquel. Durante a licença de casamento, é iniciado na maçonaria com o nome simbólico de Adamastor. Em maio, é eleito deputado à Constituinte pelo Círculo de Silves, mais para garantir a prossecução de várias medidas pelas quais se havia batido do que por uma ambição política, e aprova em agosto a primeira Constituição da República Portuguesa. Em 1912, adere ao Partido Unionista de Brito Camacho, um partido conservador moderado, e resigna ao mandato de deputado em fevereiro de 1914. A Marinha nomeia o capitão do porto de Vila Real de Santo António. Porém, a tranquilidade que se vive no Algarve é sacudida pela Grande Guerra. A inflação, as greves, a fome, o ressurgimento da questão religiosa, as cisões entre os republicanos e o envolvimento de Portugal na guerra, primeiro em África e depois na Flandres, abalam fortemente a tentativa de consolidação do jovem regime republicano. Entre 1910 e 1925, Mendes Cabeçadas estará essencialmente ao serviço do regime que ajudara a instituir. Com uma personalidade discreta, é essencialmente um oficial de marinha sem ambições políticas, mas que não abdicará de agir quando sente que a República está em perigo. No rescaldo da Grande Guerra e após o assassinato do presidente Sidónio Paes, em dezembro de 1918, Cabeçadas regressará ao ativismo político. É governador civil de Faro e comandante da Escola de Alunos de Marinheiros do Sul. Em 1920, filia-se no novo Partido Republicano Liberal e em 1923 participa na fundação do Partido Nacionalista de Cunha Leal. Contudo, a Primeira República caminhava para a desagregação final. À crise internacional juntavam-se os problemas internos e a divisão entre os republicanos. Perante todo este quadro, os militares ganham a simpatia das populações e a conspiração põe-se em marcha. No dia 18 de abril de 1925, dá-se um pronunciamento militar que vai servir de ensaio para o 28 de maio de 1926. Em julho desse ano, temendo uma ofensiva monárquica, Mendes Cabeçadas revolta, sem sucesso, o cruzador Vasco da Gama. É condenado no Tribunal Militar a 4 meses de prisão.
Participa na criação da União Liberal Republicana e apresenta-se em diversas sessões de propaganda no Algarve e Alentejo. Em 1926, envolve-se diretamente na preparação da revolta, integrando-a da Junta Revolucionária de Braga, que pretende preparar um movimento de salvação pública. Na madrugada de 28 de maio, Gomes da Costa, em Braga, lança o golpe militar. O capitão de mar e guerra Mendes Cabeçadas faz chegar ao presidente Bernardino Machado uma carta em que se apresenta como chefe da revolta e garante que a legalidade constitucional será respeitada. A 29 de maio segue para Santarém, onde se deveria juntar às tropas locais, mas é preso pelas forças fiéis ao presidente do Ministério. Será por poucas horas. No dia seguinte, o Parlamento é encerrado e a 31 de maio o Presidente da República demite-se, transmitindo os seus poderes ao comandante Mendes Cabeçadas por acreditar ser quem mais respeitará a República e a Constituição. Durante um curto período e em condições muito particulares, Mendes Cabeçadas assegurou as funções de Presidente do Ministério e de Chefe de Estado e tudo faz para evitar confrontos que levem à guerra civil. Contudo, o entendimento será impossível de manter. O general Gomes da Costa, recebido com euforia pela população da capital, tinha um entendimento diferente do rumo a dar à Revolução. Para afastar a guerra civil, Mendes Cabeçadas demite-se e entrega-lhe o poder a 17 de junho de 1926. Regressa à Marinha, é nomeado presidente da Junta Autónoma das Obras do Novo Arsenal e muda-se para o Alfeite com a família. É durante este período que morre a filha mais nova, Raquel, vítima de tuberculose. Entretanto, com a ascensão de Salazar, Mendes Cabeçadas sente que a República está em perigo, ameaçada pelo antiparlamentarismo e antiliberalismo do Estado Novo. A partir da Segunda Guerra Mundial, quando a oposição ao regime intensifica as ações de protesto, Mendes Cabeçadas será um nome recorrente nessas iniciativas e movimentos, alguns de caráter militar, cujo objetivo imediato era a deposição de Salazar. Esse envolvimento irá originar, em 1947, a sua prisão e a reforma compulsiva, o que não o afastará de participar e ser ouvido nos principais momentos oposicionistas. A PIDE não o vai perder de vista e manterá o seu telefone sob escuta até à sua morte, a 11 de junho de 1965.